Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda a mais uma programação Semana Santa, feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Distrito de Fraiburgo, e transmitida ao vivo aqui da Igreja Central de Fraiburgo, sede do Distrito. A Semana Santa é o momento em que a Igreja Adventista, no mundo inteiro, prepara uma mensagem especialmente para cada pessoa, para cada cidadão, para você, para mim, para todos nós, envolvendo mensagens confortadoras e restauradoras da Palavra de Deus. O tema de hoje será A Verdade Importa. E daqui a pouco, o pastor Jonas Silva estará compartilhando conosco a Palavra de Deus. Não se esqueça de curtir ali, comentar, enviar o seu pedido de oração e orar também pelos pedidos que você vai lendo ali na linha do tempo. Então seja bem-vindo, uma boa noite para você e que a mensagem possa encontrar guarida no seu coração. Força em louvor a esse Deus maravilhoso. Preço do amor
No Evangelho de João 18, a partir do versículo 28, nós temos a presença de Jesus perante Pilatos. E no versículo 29, nos diz assim: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes dizer: Que acusação trazeis contra este homem? Gostaria de pedir a todos vocês que estão nos assistindo que fechassem os seus olhos para nos dirigirmos a Deus em oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, vem ante tua santa presença, Senhor, nessa noite, para te agradecer, ó Deus querido, por mais uma noite que estamos tendo, Senhor, na tua santa presença. Obrigado por essa programação maravilhosa, Deus, de Semana Santa. Obrigada por todas as dificuldades, ó Deus querido, devido a essa doença, ó Deus, mas tu sempre dá um jeito, Senhor querido, da gente poder passar a mensagem, ó Deus querido, às pessoas que precisam ouvir. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, ó Deus querido, sobre cada um que esteja nos assistindo, sobre cada um que está com o coração aflito, Senhor querido, nesse momento, que tu possas, ó Deus, acalmar o coração dessas pessoas, ó Deus. Pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão com pessoas internadas, ó Deus, e que estão em situações de angústia, Deus, por não saber o que vai acontecer com seus amados, ó Deus, que tu possas estar dando esperança e conforto a cada um delas, ó Deus. Peço perdão para os nossos pecados, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Que bom que vocês estão para mais uma noite da Semana Santa, para que possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje, nosso momento de louvor, nós temos de testemunho, nós temos aqui o Alvir e a sua filha Camila, né? Irmãos e amigos que frequentam a igreja de Lebon Regis, é isso, né? Isso. E o Alvir e a Camila, eles têm um testemunho maravilhoso, um testemunho muito lindo, que nos mostra como Deus, o Deus que nós adoramos e servimos, é um Deus de milagres e é um Deus muito poderoso. E Deus diz na palavra que se buscarmos, né? Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E foi isso que o Alvir e sua família fizeram, né, Alvir? Verdade. Buscaram fervorosamente a Deus, e aí Deus trouxe o milagre que vocês tanto esperavam. Sim. Conte para nós, meu amigo, um pouco da história de vocês e do milagre que Deus operou na sua família. Na verdade, assim, Deus nos deu uma vitória grande, né? Então, eu vou contar meio rapidamente, né? Então, assim, foi com a minha filha. Minha esposa notou algo diferente no olho esquerdo da minha filha, né? A gente foi procurar ajuda. E aí a gente acabou descobrindo que tinha um tumor, né? O tumor tinha se gerado, assim, no nervo óptico, né? Então, daí a gente foi procurar ajuda. E a gente buscou ajuda, né? Ela foi levada até o Hospital Regional de São José, né? Consultou, fez vários exames, né? E nesse tempo, passou o seu tempo, né? A gente nessa luta, 2 anos. E não estava havendo solução para o problema dela, né? Aí o tumor cada vez mais maior, a gente começou a ficar desesperado, né? Que não achava a solução. Aí a gente orou a Deus e pediu, né? A gente sempre orando e pedindo a Deus que achasse um meio que a gente conseguisse resolver o problema dela. Aí a gente buscando, eu pesquisando na internet, atrás de um outro hospital que fosse especialista na área dela, né? Estamos clamando por uma orientação de Deus, né? Sim. Aí a gente encontrou o Sadala, né? Ali em Joinville. A gente ligou lá, conseguiu uma consulta, né? E com a graça de Deus, deu tudo certo. Na segunda consulta já foi marcada a cirurgia, né? Dela, né? Que aí em São José, na verdade, assim, eles
faziam a cirurgia, mas eles iam retirar o olho dela, né? E colocar uma prótese. Então, a gente procurou ir atrás de outra solução, né? Que ali não estava dando solução, né? E foram quantos anos que vocês ficaram buscando ali em Florianópolis, que vocês iam, né? Foram quantos anos que ela ficou se tratando, sem ver melhora, pelo contrário, vendo a piora da situação? Na verdade, sim, fechou 2 anos. 2 anos. Quando estava fechando 2 anos, a gente conseguiu encontrar o Hospital Sadala. Aí começou o processo novamente, né? E sempre piorando, na verdade, enquanto estava Sempre tratando esses piorando. 2 anos, a situação se agravando mais, né? Sim. Pelo que você me comentou, chegou até um momento, na verdade, do tumor estar tomando conta da região e os olhos estarem quase saltando para fora do olho ocular dos olhos, né? Isso que levou nós ao desespero de procurar outra solução, né? A gente se coloca no seu lugar, Alvir, como pai e mãe, né? De estar vendo as filhas nessa situação. O Alvir me relatou que tinha momentos que ele se sentia impotente, porque ele queria fazer algo pela filha, queria ajudar ela, mas, na verdade, se sentia com as mãos amarradas, né? Aí onde foi que ele reconheceu que somente Deus poderia operar esse milagre, na verdade, né? Sim. E assim foi a situação do encaminhamento, na verdade, lá para Joinville, é isso, né? Sim, sim. Aí lá, na segunda consulta, já veio com data de cirurgia, porque os médicos lá viram que está muito grande, né? O risco era muito grande. Então, aí eles marcaram a cirurgia, ela voltou para fazer. Nesse intervalo, o doutor me ligou, né? E me falou que ia fazer o possível, né? Para ela não perder o olho, né? E o que eles podiam fazer é que ela ficasse com o que ela estava enxergando, os 20% da visão, né? Aí, depois, no dia da cirurgia, é que veio a surpresa, né? Que Deus trabalhou, né? E assim, no dia da cirurgia, a minha esposa estava presente, né? Na cirurgia. Quando fizeram a cirurgia, o tumor que tinha se gerado, né, no nervo óptico, ele saiu separado. Irmãos, isso é um milagre realmente. O tumor que se formou junto, anexo ao nervo óptico, a hora que o médico puxou os olhos, na verdade, para fazer a cirurgia, o médico disse que abriu os braços e fez assim para a mãe da Camila, porque ele não entendia como que tinha se soltado para um lado, na verdade, no campo operatório, um lado do olho foi para o direito e o tumor saiu sem que o médico precisasse, na verdade, retirar, correndo o risco da Camila perder totalmente a visão. O médico disse que a cirurgia, se fosse bem sucedida, ela teria apenas 20% de visão se fosse bem sucedida, mas havia o risco dela, na verdade, perder a visão. E, na verdade, hoje, né, a gente está com a Camila aqui, ela não enxerga 20%, ela enxerga 100% para a honra e glória de Deus, né? Amém. Amém? Amém. Amém. Realmente é uma história muito forte, como todas as demais histórias, né? E testemunhos que temos tido todas essas noites, né? Mas a história da Camila nos mostra realmente assim que nosso Deus ele vai contrário à medicina, né? Porque a palavra dele é que se sobressai na verdade, né? Sim. Camila gostaria de falar alguma coisa? Não? Alvir? Só mais um comentáriozinho, né? Que o doutor, depois da cirurgia, chamou a minha esposa em particular, né? E perguntou se a gente tinha dado alguma outra medicação, algum outro remédio que para soltar, né? Para o tumor ter saído. Ele mesmo, com toda a sua experiência, não soube explicar, né? Entendeu? Porque os exames acusaram que o tumor era anexo ali, né? Não era separado. Entende? Isso que mais surpreendeu. Exames, né? Isso se mostrou nos exames que se tinham, tomografia e tudo mais, Sim. né? Verdade. E assim foi confirmado realmente o milagre de Deus, que milagres na verdade não se explicam e se aceitam, né? Mas a gente sempre dedica eles a quem nos trouxe, que foi o nosso Deus, né? Camila, gostaria de agradecer a tua participação, a oportunidade de trazer, na verdade, esse milagre, no relato do milagre para nós, ao vir também. Agradeço a participação de vocês. Desejo as bênçãos de Deus na vida de vocês e que vocês possam continuar a caminhada com Cristo, né? E possam também, na verdade, levar esse testemunho, que é um testemunho maravilhoso, né? Para outras pessoas também. Amém. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado. Tá? Boa noite. É sobre recomeçar. É sobre transformação.
É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita, cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado, de muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito dos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então, ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim: você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim: Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim: Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim: bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram. São oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade. A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos, eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar.
tantos risos, qual é o motivo? Aparentemente está tudo errado. Tanta ironia de uma vez. Sangue do meu sangue, morto em minha frente. Meu Deus, como pôde? Deixe que eu morra contigo. Se eles soubessem como eu sei, pois nasceste de mim, ó Divino Rei. O bebê que em meu colo esteve, o seu voto antigo manteve. Por algum motivo, eles se esqueceram da promessa feita. Vou ver ressuscitado meu filho, este corpo que agora o soldado ultrapassa com golpe de lança, pelo Pai será restaurado, eu sei, e ao terceiro dia o verei. Aleluia, Senhor. Porque tantos risos, qual é o motivo? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Que música bonita. A música igual, cantada todas as noites, e eu estava vendo, será que algum desses irmãos que estão cantando esse louvor vão se emocionar e parar de cantar? Eu confesso para vocês que quando ouvi esta música a primeira vez, eu me arrepiei. A letra dessa música é muito bonita e dava para ver aqui que a irmã Maristela estava bem emocionada com o louvor. Muito obrigado, irmã Maristela.
Que Deus te abençoe. Boa noite a você que está assistindo a nossa programação da Semana Santa. Boa noite a todos os irmãos do nosso distrito de Fraiburgo e Videira. Boa noite a todos os amigos que estão ligadinhos com a gente desde o início, de todos os estados, vários estados, aliás, do Brasil e também de alguns países no mundo. Nós ficamos muito felizes ao sabermos ali, termos um feedback do Facebook aqui da igreja, dos países no mundo que estão ligadinhos com a gente. Muito obrigado a você que está conectado com a gente agora. Muito obrigado para o povo dos Estados Unidos, de Portugal, que tem sempre assistido a gente, o povo lá do Recife também, de Pernambuco e outros estados do nosso país, como a gente já mencionou aqui. A nossa Semana Santa está uma bênção e nós temos recebido muitas mensagens bonitas aqui todas as noites. Vocês viram que testemunho lindo hoje do irmão Alvir e da sua filha Camila? Nós agradecemos ao nosso Deus porque sabemos também que tem muitos irmãos do nosso distrito que estão orando pela programação. Tem uma equipe aqui de 10 a 15 pessoas na igreja que estão trabalhando todas as noites para que essa programação chegue até a sua casa. Agradecemos a você que tem orado por nós, que estamos aqui na igreja. E o tema desta noite é: a verdade importa. Irmãos, falar sobre verdade nos dias atuais é no mínimo polêmico, você concorda? As definições sobre as coisas hoje têm sido muito relativas e não mais absolutas. E os críticos aí, os filósofos que têm estudado sobre questões de metafísica e pós-metafísica, têm falado abertamente que ninguém pode mais sobressair em sua fala perante a fala do outro. Agora não se pode mais dizer que uma coisa é mais verdadeira que outra coisa. Nós temos que admitir agora, segundo eles, que todas as coisas ditas através da filosofia da linguagem devem ser entendidas como verdadeiras, porque cada um tem a sua verdade. Mas nós cristãos não aceitamos este fato. Nós cristãos sabemos que a verdade é absoluta. Para nós cristãos, o conceito da verdade é único e a verdade é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo e a sua palavra, Ele é a verdade. Eu convido você agora a fazermos uma breve oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente nessa noite. Oremos. Querido Deus e bom Pai, louvamos o Teu santo nome por estarmos aqui mais uma vez. Louvamos o Teu santo nome também porque o Senhor tem alcançado vários ouvintes que estão distantes de nós, quilômetros e quilômetros de distância, e conseguem ouvir essa mensagem, como foi dito aqui no início. O Senhor sempre providencia uma forma de nós levarmos a mensagem àqueles que dela necessitam, da Tua santíssima verdade. Obrigado, querido Deus, pela palavra da verdade. Pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente para entendermos a leitura da Tua palavra, a leitura da palavra da verdade nesta noite. Amém. Pois bem, meu querido, mais uma vez iremos abrir a nossa Bíblia agora. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Você percebeu que nós já usamos esta semana os 3 primeiros evangelistas, mas ainda não tínhamos lido João. E agora chegou a hora de lermos a narrativa joanina sobre Jesus perante Pilatos. João, capítulo 18, e iremos ler dos versos 28 até o verso 40. Encontrou? Verso 28 diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? E responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o teríamos trazido para ti. E replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. E responderam-lhe os judeus: A nós não é lícito matar ninguém.
para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Verso 33 agora. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou estás me fazendo esta pergunta porque os outros te disseram quem eu sou? Verso 35. Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que foi que tu fizeste? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo queres dizer que tu és rei? E respondeu Jesus: Tu, quem o dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é verdade, ouve a minha voz. E Pilatos agora faz a pergunta interessante referente à verdade e diz assim: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. Vou dar uma paradinha aqui na leitura para fazer você perceber um negócio. Está observando aqui, na narrativa, que ele faz a pergunta a Jesus sobre o que é verdade e não espera a resposta? Ele pergunta: e o que é a verdade? E logo vai falar com os judeus. Verso 39 agora. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas solte Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E assim nós encerramos a leitura da palavra desta noite. E agora nós iremos trazer alguns comentários interessantes dessa narrativa joanina. Segundo o comentário bíblico adventista, no volume 5 e na página 1057, o horário em que Jesus foi levado ao pretório romano para ser julgado por Pilatos era de manhã cedo. Diz o comentarista que já era a 4ª vigília da noite. Então, para você entender qual é a primeira, a segunda, a terceira ou a 4ª vigília da noite, é só você dividir 12 horas por 4, dá 3 horas. Então, se a narrativa bíblica disser a primeira vigília, qual é o horário? 6 horas completa, 7 completa e 8 completa. Quando der 9 horas, já começa a segunda vigília da noite. 9, 10 e 11. Aí já começa a terceira vigília da noite, à meia-noite. Meia-noite, 1 hora, 2 horas completas, terceira vigília da noite. E a 4ª vigília da noite, 4 horas completas, 5 horas, 3 horas completas, 5 horas completas, 6 horas completas. Então, quando der 6 horas, 5 horas completas, quando der 6 horas da manhã, encerrou a 4ª vigília da noite. O comentarista bíblico diz que, quando Jesus foi levado para Pilatos para ser julgado por ele, já estava na 4ª vigília da noite. Ou seja, o dia já estava amanhecendo. Era entre as 3 às 6 horas da manhã. E nós vimos ontem à noite que antes do julgamento romano, Jesus enfrentou o juízo dos judeus. E os judeus já haviam decidido matar Jesus antes mesmo que ele fosse condenado ou julgado. Porém, a lei judaica não dava mais essa liberdade aos judeus de condenarem ou matarem ninguém. Dizem os historiadores, Flávio Joséfo, por exemplo, que desde o século V a.C., ou século VI a.C., foi tirado dos judeus o direito de executar alguém à morte. Os estágios do julgamento que Jesus passou foram 6, e ontem nós vimos isso também. Só para relembrar, perante os judeus, ele foi levado para Anás, Caifás e para o Sinédrio.
E perante o julgamento romano, ele foi levado a primeira vez para Pilatos. Pilatos mandou para Herodes e Herodes manda para Pilatos outra vez. Pilatos liderou lá em Roma dos anos 26 até o ano 36 depois de Cristo. Mas Pilatos não era querido pelos judeus e Pilatos também tinha uma fama de ser um imperador fraco. Ele fazia concessões que eram indevidas. Vejam que o lema de Roma, nesta época, Roma estava em auge imperial. E o seu lema era assim: ainda que os céus desabem, que se faça a justiça. E havia um imperador, que no caso era Pilatos, que estava ali em Roma, que não combinava nada com esse lema romano, porque Pilatos estava mais preocupado com a sua posição, Pilatos estava mais preocupado com o seu cargo e tentou agradar ambas as partes agora com o julgamento de Jesus. Você percebe esses detalhes? Veja que primeiro ele fala, dialoga com Jesus, conversa com ele sabe que Jesus não tem crime nenhum e ele diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, vou mandar para Herodes, querendo se safar da situação. Herodes então retorna para ele e ele fica com aquele papo com Jesus, o dia amanhecendo e ele nessa dúvida. Pilatos era aquele tipo de homem que tinha uma liderança bem notável assim. Dava para se perceber que ele tentava agradar um e a outro. E aí Pilatos diz assim: eu não vejo culpa nenhuma neste homem. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha pulso firme para dizer: então, solte-o a partir de agora. Porque a primeira frase leva à segunda. Se ele não fez e não tomou a iniciativa para terminar dessa forma, é porque ele nem queria condenar o mestre e nem tampouco queria comprar a briga com a multidão dos judeus, que ele sabia que os judeus não o tinham como um imperador benquisto para eles. Pilatos, então, olha nos olhos de Jesus e faz algumas perguntas. 4 perguntas a gente pode observar aqui, durante a leitura que a gente fez, e na segunda pergunta está uma outra pergunta, que é a pergunta sobre a verdade, que a gente tem como tema do sermão dessa noite. A verdade importa. E a primeira pergunta foi: qual é a tua acusação? A segunda pergunta foi: és tu de fato o rei dos judeus? E aqui, quando Jesus dá a resposta, aquela que a gente leu, você quem está dizendo. Ou então, esta pergunta sai da sua boca mesmo, ou foi alguém que disse para você? E quando Jesus se refere à verdade, dentro desta segunda pergunta, ele ainda faz essa inquirição a Jesus: e o que é verdade? E não para ouvir a resposta do mestre. A terceira pergunta completa que ele fez a Jesus é, ou que ele fez ali no diálogo, se volta de Jesus e diz assim agora para os judeus: vocês querem que eu solte esse homem? E a quarta e última pergunta ele diz a Jesus: de onde tu és? Bom, meus queridos, quando os judeus acusaram a Jesus, eles estavam acusando Jesus por 3 motivos. Segundo eles, Jesus estava quebrando 3 pontos importantes para os judeus, por isso que precisava ou merecia morrer. Primeiro, eles acusavam Jesus de que ele corrompeu a nação israelita. Segundo, eles acusavam a Jesus de que Jesus não pagava os impostos para César. E a terceira acusação é que ele dizia: este homem, eles diziam, este homem afirma ser rei, o rei dos judeus. Isto é uma blasfêmia. Mas Pilatos ouviu todas essas 3 acusações sobre Jesus e não encontrou comprovação em nenhuma das 3. Perguntando se ele era o rei dos judeus de fato, Pilatos não esperava ouvir a resposta de Jesus. Mateus 27:11 diz assim na narrativa lá em Mateus: tu quem estás dizendo que eu sou Deus? Mas nós lemos a narrativa de João, e João disse assim, que Jesus respondeu para Pilatos: vem de ti mesmo esta pergunta
ou foram os outros que disseram para ti? Conforme nós lemos no verso 34 de João 18. Que tipo de rei você pergunta quem eu sou? Diria Jesus para Pilatos. Afinal, Jesus sabia que quem de fato naquele momento estava sendo julgado ali era Pilatos e não ele. Jesus sabia para que veio. Jesus sabia, como vimos ontem, qual era o seu destino aqui na terra. Ele veio para ser condenado, mas de forma injusta. E o diálogo que Jesus tem com Pilatos ali tem uma comprovação de sobriedade do mestre, de que de fato naquele diálogo quem estava sendo condenado ou julgado, aliás, era o Pilatos e não ele, Jesus. Jesus concorda em explicar-lhe que ele era rei, sim, mas ele não estava preocupado em ser rei deste mundo. Ele não estava falando materialmente, ele não estava preocupado com o Império Romano, nem com a civilização israelita. Jesus se referia que era rei espiritual, que o seu reino não é deste mundo. O seu reino é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino celestial, é o reino que nós queremos ir morar com ele lá, amém? E estarmos eternamente com ele. O seu reino aqui na terra, hoje, está representado por cada um dos irmãos que abriu seu coração, deixou Jesus entrar. Então, se você o aceita como rei, há várias pessoas aqui no planeta Terra que são moradores do reino de Deus e ainda estão morando aqui. Você é morador do reino de Deus? Estamos neste mundo apenas de passagem, mas sabemos que o nosso mundo não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa vida não é aqui. Os ímpios procuram fazer muitas coisas, vivendo de forma grandiosa e, quem sabe, até querendo retornar um dia para esta terra. Mas o cristão sabe que o seu mundo não é aqui, a sua vida não é esta, e quando nós retornarmos para esta terra, depois do milênio ela será restaurada, nós voltaremos com um novo corpo, que seremos ressuscitados quando Jesus voltar, aqueles que dormiram no Senhor, para morarmos eternamente com o nosso Deus no seu reino aqui na terra. Você diz amém? Jesus explicou a Pilatos qual era o objetivo do seu ministério aqui na terra. Quando ele disse assim: eu vim para este mundo para dar testemunho da verdade. Meus queridos, os adeptos do reino de Cristo não são ganhos nem por força, nem por medo. Os adeptos do reino do nosso Deus são ganhos ou conquistados pela verdade. Eles não estão em busca de experiências religiosas, apenas emocionais. Os adeptos do reino de Deus estão no reino de Deus desde já em seu coração, usando a sobriedade, usando a sua racionalidade, sabendo que o seu culto é racional e descobrindo as verdades do reino, porque a verdade é encontrada quando se estuda, a verdade é encontrada quando se busca, a verdade não é encontrada em qualquer esquina, nem de forma emotiva tão somente. Há uma persuasão que somente a verdade dá, e essa persuasão vem da palavra de Deus. A arma de Roma, naquela época, era a espada, mas a arma do mestre, naquela época, vivendo aqui na terra, era a verdade, ou a espada da verdade. E Pilatos se volta para Jesus e diz: então me explica, o que é a verdade? Que pena que ele não ficou para ouvir a resposta dos lábios do mestre, que é a própria verdade. Jesus poderia ter dito: você está olhando para ela. Jesus poderia ter dito naquele momento para Pilatos: eu sou a verdade, quem você pensa que é? Mas o contexto aqui é que não se esqueçam que Pilatos era imperador romano, ou representante ali de Roma, no momento. E Pilatos sabia sobre a cultura helenística, digamos assim, a junção de todo o conhecimento grego e romano.
Pilatos sabia que os gregos e os romanos, os filósofos, passaram anos e anos estudando o conceito da verdade e não chegaram a decisão nenhuma. Por isso que ele olha para Jesus, faz a pergunta e diz: e você sabe o que é verdade? E não espera a resposta. Porque se houvesse um conceito na época sobre o que é a verdade definido em si, ele já conheceria. E não havia, segundo a experiência filosófica humana ou terrena. Nós não sabemos, na realidade, se o Pilatos estava sendo sincero ao perguntar ao mestre ou se aquilo era sarcasmo. E daí ele se volta para a multidão e dá o seu veredito. E o veredito de Pilatos para a multidão é: eu não vejo nesse homem crime algum. E a multidão gritava mais forte ainda, acusando Jesus. Imagina a cena. Pilatos querendo se sair da situação. A multidão colocando Pilatos em maus lençóis. E Pilatos olhava para Jesus para ver a sua reação. E Jesus permanecia mudo, calado. Da sua boca não saía nenhuma palavra em tom de autodefesa, nem nenhuma palavra explicativa para nada. Era necessário que Cristo fosse condenado, meus queridos. Era necessário que Roma condenasse a Cristo e não os judeus. Se os judeus matassem a Cristo, como ele seria morto? A pedradas. Se lembram? As leis judaicas eram severas. Vocês se lembram da mulher adúltera? Todos com pedras na mão para matá-la. Vocês se lembram de Estevão? Todos com pedras na mão e mataram Estevão apedrejado. Se os judeus tivessem matado nosso Messias, ele teria sido morto a pedradas. E se ele tivesse sido morto a pedradas, a profecia sobre a sua morte no madeiro, dada há muitos séculos antes, não teria se cumprido. Então era necessário, naquele momento, que Jesus ficasse mudo, que não irritasse ainda mais a ira dos judeus, que Pilatos não saísse de cena e que ele, por fim, desse a sua decisão, porque Roma, dando a decisão de morte, a morte seria de cruz. E se a morte de Cristo fosse, assim como foi, morte de cruz, a profecia então seria cumprida. Pilatos o envia de novo a Herodes. E Herodes, outra vez, retorna a Pilatos. E é aí que, por fim, Pilatos tenta barganhar a multidão. Mais uma vez, querendo sair de cena, ele lança uma solução dizendo: não é costume de vocês que na Páscoa vocês libertem e soltem um condenado? Então por que vocês agora não soltam este homem? E a multidão diz: não queremos soltar este homem. Nós queremos soltar Barrabás. Crucifica este homem e solta Barrabás. E Pilatos, mais uma vez, tenta barganhar a multidão. Leva Jesus para dentro e manda dar-lhe chicotadas. E os irmãos sabem, você, meu querido amigo que está me assistindo, sabe como eram os chicotes na época de castigo. Não é esse chicote que a gente tem hoje. Na ponta dos chicotes havia uma peça em especial para rasgar a pele. E Jesus foi chicoteado. E ele trouxe Jesus de volta, depois de ter recebido muitas chicotadas. E diz assim: já não basta para vocês todo o sofrimento que este homem passou? E eles continuam gritando e dizendo: não, mata-o, crucifica-o. Como o nosso mestre sofreu. E o nosso mestre sofreu sem merecer. Ele sofreu por mim e por você, no nosso lugar. E se lembre que ele foi esbofeteado no rosto. Se lembre que zombaram muito dele. Se lembre que riram muito dele e sem motivos. Por isso
que essa música que está sendo cantada aqui a semana toda é linda e faz a gente pensar. Por que tantos risos? Sem nenhum motivo. Qual é o motivo que vocês estão rindo? O Filho de Deus está sendo condenado e a turba rindo e zombando dele. Ó, amigos, Jesus foi coroado. Jesus foi coroado com uma coroa dos espinhos. Ironicamente, a gente percebe que os espinhos nasceram neste planeta depois da chegada do pecado neste planeta. E aí nasceram os cardos, os abrolhos, os espinhos vieram. E desses mesmos espinhos, como resultado do pecado trazido pelo homem, nesta terra, Jesus foi coroado. Jesus teve as suas mãos e os seus pés cravados por pregos, pregos de um metal que ele mesmo construíra quando deu vida a este planeta. E ele colocou o ferro sobre o solo do planeta Terra. E deste minério, os homens fizeram pregos e cravaram suas mãos e os seus pés. O Rei do Universo, aqui na Terra, sofrendo injúria da criatura que ele criou, sofrendo injúria e tendo sofrimentos de materiais da natureza que ele mesmo construiu. Levou Jesus, mais uma vez, diante da multidão, e a multidão, de forma enfurecida, dizia: mata este homem, crucifica este homem. Você percebe que aquela multidão toda estava sem conhecimento da verdade? Você consegue observar que aquela multidão, naquele momento, estava agindo pela emoção e não pela razão? Você consegue perceber que todas as vezes que há pessoas que saem na frente jogando muita emoção, convidando os outros em cima de emoções, a razão se vai? Você percebe que todas as vezes que lemos sobre tais situações, a própria Bíblia faz a gente refletir que é melhor nós estarmos em funerais do que em festivais? Você se lembra disto? Porque nos festivais ninguém para refletir. E nos funerais, todos param e dizem: calma, espera um pouco. Eu estou refletindo um pouquinho aqui. Meus queridos, na hora do sofrimento a gente para refletir. Na hora que está tudo bom, na hora que é tudo festa, a emoção toma conta do nosso corpo. Naquele momento a multidão estava envolta pela emoção. E por emoção, sem uso da razão, começaram a gritar o contrário. E o contrário era: condena esse homem que não tem pecado algum. E a verdade era: liberta esse homem e nos condene, nós quem erramos. É necessário muito mais do que uma emoção que toma conta do seu corpo para que você, pecador, seja salvo pela misericórdia de Deus. Não deixe com que a emoção tome conta de você. Você precisa se voltar para fazer exame de consciência perante Deus e se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, a sua reação será igual à reação daquela multidão. É necessário para nós obtermos a verdade, porque é a verdade que importa. E Pilatos, meus queridos, estava olhando dentro dos olhos da verdade. Olha que privilégio ele teve, conversar com Jesus nas últimas horas da sua vida, e ele negou aceitar a verdade. Nós também hoje estamos vivendo nas últimas horas da história da humanidade, a verdade está batendo a nossa porta, e quantos cristãos têm em casa a palavra da verdade, as lições da escola sabatina, os estudos bíblicos, as lives de muitos sermões profundos teologicamente para se assistir, para se ouvir, e ainda assim nos deixamos nos envolver apenas com meras emoções e não cavamos a verdade com sede de encontrar a salvação no nosso Mestre. Há cristãos que se recusam em conhecer melhor a Jesus, que é a verdade. A verdade é a verdade. Ou se aceita, ou se rejeita.
Concluímos então, meus queridos, que nós não podemos estar neutros nessas últimas horas da história deste mundo. É preciso nós termos uma decisão clara ao lado da verdade, aquele que é a nossa verdade, porque existe um que é o arqui-inimigo do povo de Deus, e este um, que é o diabo, tem levado muitos homens neste planeta por séculos e séculos para longe da verdade. E o diabo tem cegado a humanidade, o diabo tem conduzido a humanidade para a escuridão e para a falsidade, o diabo tem deturpado a verdade de Deus, o diabo tem escondido a verdade sobre a salvação, sobre a cruz de Cristo. Haja vista que a Páscoa era uma data tão linda que fazia a gente refletir na cruz, a Sexta-feira Santa, o sábado em que ele estava na sepultura e o domingo da ressurreição. E as crianças hoje em dia nem sabem disso e dizem que Páscoa é coelhinho e ovos de chocolate. O inimigo tem levado para a humanidade várias atrações que tirem da humanidade essa clareza da verdade da salvação, mas todos aqueles que são ovelhas de Jesus Cristo dão ouvidos à voz da verdade do seu pastor. Não lave as mãos como Pilatos lavou. Decida, porque o livro Desejado de Todas as Nações, na página 738, diz o seguinte: e também é asseverado pelo historiador que eu já falei antes, Flávio Josefo, em Antiguidades XVII, afirmando que pouco tempo depois do julgamento de Jesus, Pilatos se suicidou. Infelizmente, Pilatos não teve a salvação porque ele morreu sem reconhecer a verdade de Cristo. Ele esteve tão próximo, enxergou nos olhos da verdade e, igual a Judas, não se arrependeu dos seus pecados. Há muitos que têm a chance da salvação, mas estão recusando abraçar a palavra da verdade. E você precisa, de forma consciente, se humilhar, buscar de Deus forças, aceitar a sua palavra, aceitar a sua verdade e o aceitar como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa dar um passo adiante e dizer assim: Senhor, me dá a coragem, porque eu quero me dedicar de uma vez por todas ao Senhor. Eu aceito a tua verdade. Não basta apenas conhecê-la, tem que aceitá-la e vivê-la. E é tão prazeroso servir ao nosso Deus, é tão prazeroso erguer a nossa mão e dizer: eu quero, Senhor, eu quero viver a tua verdade contigo. Eu sei que a verdade desse mundo não me importa. Para mim, tu és a verdade. E se você sente isso assim como eu estou falando agora, te peço mais uma vez que levante a sua mão. Levante a sua mão aí na sua casa onde você está ouvindo. Toda a equipe aqui na igreja está levantando a mão também. Eu também ergo a minha mão para o céu e digo: eu aceito essa verdade do Senhor. Não importa onde você está ouvindo essa mensagem agora, se no seu carro, na sua cama, na sua sala, no colégio, no ônibus, no metrô. Se você está viajando, levante a sua mão e diga: Senhor, eu aceito a tua verdade, o teu filho como verdade. Querido Deus, muitos são agora que levantaram as suas mãos, dizendo: eu quero ser restaurado pela palavra da verdade, porque é a verdade que importa. Todos estes, ó Pai, que clamaram do Senhor misericórdia, todos estes que esta semana têm desejado ter a vida transformada, eu te peço que o Senhor os abençoe, os dê forças para seguirem numa nova vida, em nome de Jesus. Amém.
Que bom que você esteve conosco mais uma noite. A sua companhia é muito importante para nós. E os seus comentários aqui no chat também. Olha só que maravilha. O Davidson, de Portugal, e a Sema, dos Estados Unidos, estiveram todos os dias aqui das lives, acompanhando a nossa programação. Muito obrigada, Sema. Muito obrigada, Davidson. Que Deus seja louvado por isso. Nossos agradecimentos também ao seu Ladi, a Vera Lúcia, a Eclair, a Doris, a Maria da Graça, a Carmelita Camargo, a Vanusa Fogaça. Ela diz que vai sentir falta dessa conexão todos os dias. Nós também vamos, mas ainda tem mais uns dias para a gente curtir essas bênçãos. Estamos orando pela Jaciara, estamos orando pela família da Débora e do Gil. Estamos orando pela família da irmã Leonir e do irmão Generci. Também estamos orando pela mãezinha deles. A Eclair, ela pede oração também aqui na live, pediu oração aqui pela família. A Rosemary pede oração pela recuperação da mãezinha dela, a dona Zelinda. Eliane também pede oração por Tere Ferlin, que Deus coloque a mão sobre a vida da Tere. A Noeli Marques pede oração pela Leonir e pela Dona Edith. A Maristela pede oração pela Carla, pela Elana e pela Luciane. E o seu Antônio Sobrinho pede oração pela Sandra, pelo Márcio e pelo Almir Filho. Nós estaremos orando, sim, por todos esses pedidos e todos os demais também que foram colocados aqui na live. Depois de todas essas verdades que nós ouvimos hoje através da palavra, você precisa saber que é verdade também que Jesus pode juntar cada pedacinho do teu quebrantado coração. Ele te ama, Ele quer restaurar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te abraçar e te acolher e te salvar. Que a paz e o amor de Deus te envolvam nessa noite e nós esperamos vocês amanhã às 8 horas. O tema de amanhã será as 3 cruzes. Ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, há uma lista infinita de pedidos, de pessoas que estão sofrendo, principalmente por causa desta pandemia, que veio numa hora em que ninguém esperava. Chegou quando ninguém acreditava e tem feito muitos estragos na vida de muita gente, principalmente daqueles que não acreditam na capacidade deste vírus mortal de atingir um de seus semelhantes. Muita gente faz de conta que está tudo bem, que é apenas uma gripe, que não tem problema, até que a doença chega e afasta ainda mais as pessoas, levando-as para um quarto de hospital, uma UTI, de onde talvez não retorne. Muitos não retornaram. Muitos já descansaram, tendo a esperança da breve volta de Jesus no coração. Mas é possível que muitos estão indo para o sono da morte sem essa esperança. Por isso, Deus atende a cada pedido formulado durante esta semana, principalmente, Senhor, faz como fazias na época, pois quando te aproximavas de um doente, a multidão esperava uma cura milagrosa, mas muitas vezes essa cura começava com um toque de fé. Jesus, muitas vezes, dava a solução para um coração aflito. E as pessoas que estão nos acompanhando em qualquer parte deste planeta, e aqui mesmo no distrito de Fraiburgo, envolvendo todas as cidades vizinhas, Le Bon-Regis, Videira, Santa Cecília, Monte Carlo, e onde mais está chegando a imagem e o som desta programação. Há pessoas com o coração ferido, como é o caso da dona Zelinda, que está sofrendo, a mãe da Rose, passando por dificuldade. Que o teu Espírito Santo a conforte, que ele abra sua mente também para conhecer as verdades da tua palavra e aceite a Cristo Jesus como seu Salvador. Perdoe a cada um de nós, Senhor, e nos capacite para amar as pessoas no momento em que o amor tem esfriado de muitos corações. Em nome de Jesus. Amém.